Irmãos, eu saúdo todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que você está aí assistindo este culto online que está sendo transmitido neste domingo. Que você possa, mesmo aí no conforto da sua casa, saber que você faz parte da igreja. Nossa igreja, ela já retomou os cultos presenciais, mas nós estamos deixando cada membro à vontade para decidir se quer participar lá ou não. É certo que estamos tomando todas as precauções por conta da Covid, mas se você ainda se sente mais seguro dentro da sua casa, ou se você faz parte de algum grupo de risco, ou se não, por opção mesmo, você prefere ainda participar aqui virtualmente, que você lembre que estando na igreja ou estando em casa, você é a igreja de Jesus e que você possa separar esse momento para refletir na palavra do Senhor. Eu vou ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 32. É um texto que fala da segunda multiplicação de pães e peixes realizados por Jesus, um texto muito famoso, texto que nos diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é fato. Nós temos fé em Jesus Cristo, mas nós também estamos à mercê dos problemas enfrentados no mundo. Todos nós estamos aí enfrentando ainda restrições na vida por conta da Covid. Talvez você já perdeu algum amigo ou algum ente querido, né, nesta pandemia tão grave. Talvez você perdeu o seu emprego, ou não perdeu o emprego, ainda o tem, graças a Deus, mas sofre com aumento de carga de trabalho dentro da sua casa. É um acúmulo de coisas, né? É a agenda de casa junto com a agenda de trabalho. E talvez ao mesmo tempo você está sofrendo com a redução, né, no seu salário, no seu pagamento. Nós vivemos dias difíceis, ninguém duvida disso. Ainda falando acerca das eleições, quando muitos brasileiros não têm mais esperança, né, de dias melhores. E de fato, as coisas estão muito complicadas, mas eu gostaria de que você lembrasse de uma grande realidade. Se por um lado todos nós temos problemas, eu e você que fazemos parte da igreja, temos acesso à palavra do Senhor, temos acesso a Jesus. E essa deve ser a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Eu creio que esse texto tem muita verdade, muita lição para trazer para nós, a fim de que a gente possa encarar as coisas com mais serenidade, né? A fim de que a gente possa viver, mesmo em meio a tantos problemas, com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de leveza. Por isso esse texto para a gente meditar nessa noite. Eu gostaria de fazer você lembrar o seguinte: Deus tem cuidado das nossas vidas. Nesta semana, na reunião de oração de quarta-feira, o texto usado foi o Salmo 90, e eu gostaria de ler apenas o verso 1 aqui para você lembrar o que Moisés diz. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu sei que é muito difícil a gente lembrar disso quando o problema bate a sua porta, quando você abre e o problema não fica lá fora, ele praticamente entra dentro de casa. Eu sei que é muito difícil. Eu tenho percebido que tem muita gente angustiada, muita gente depressiva, muita gente desesperada por conta de toda essa situação que nós estamos enfrentando. Mas de fato, e de uma maneira intencional, eu estou lendo aqui o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que fala da segunda multiplicação de pães e peixes. Para a gente perceber que Jesus ele é tão poderoso que ele realiza milagres quantas vezes ele quiser. Eu gostaria de que você lembrasse de algumas lições preciosas que esse texto tem para nos dizer. A primeira lição que eu gostaria de passar, ela está baseada no verso 32 e 33, e essa lição nos diz o seguinte: que Jesus conhece as necessidades das pessoas, a necessidade da multidão. É isso que o texto nos diz.
quanto mais dos seus discípulos, meus irmãos. Olha lá, Jesus, ele conhece e ele tem cuidado, e ele se importa com os problemas que a multidão estava enfrentando. No verso 32, Mateus registra as palavras assim: e não queria despedi-la em jejum. Jesus não queria despedir a multidão em jejum para que ela não desfalecesse pelo caminho. Ou seja, o Senhor Jesus, ele conhece a tua vida, ele conhece aquilo que você está passando nesse momento. Eu sei que às vezes nós enfrentamos problemas e além de estarmos enfrentando, a crise que fica dentro da nossa mente é o que existe de errado comigo. Quando você passa por uma crise conjugal, muitas vezes você pensa que você é a única pessoa que está passando por aquilo. Quando você sente o seu chefe ali agindo como se fosse um tirano, você fica perguntando: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Quando você se depara com o resultado de um exame que diz que você está com uma grave enfermidade, você se pergunta: poxa vida, por que eu? Eu achei que isso nunca ia acontecer comigo. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós enfrentamos uma adversidade muito grande, nós pensamos que o problema está conosco, que nós ficamos acuados e perdidos. Mas eu quero que você lembre que você tem Jesus e Ele conhece as tuas necessidades. Olha lá o verso 32, e chamando Jesus os seus discípulos, ele disse para os discípulos: eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que este povo permanece aqui comigo e eles não têm o que comer, e eu não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Quando eu leio o capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão do Monte, eu percebo ali, pelo menos a minha forma de ver o texto, de que nós temos pelo menos 2 grupos de pessoas, a multidão e os discípulos. E por mais que a multidão estivesse ali um tanto quanto curiosa para saber aquilo que Jesus traria, Jesus está ensinando os discípulos, e aqui também Mateus faz esse jogo de palavras. Nós temos também aqui esses 2 grupos de pessoas, olha lá, os discípulos, né, e a multidão. Então Jesus, ele diz para os discípulos: eu estou preocupado com estas pessoas, com a multidão. Ora, se o Senhor conhece e se preocupa até com aqueles que no momento aqui, pelo que o texto nos mostra, não eram seus discípulos, quanto mais Ele se preocupa comigo e com você, meu irmão. Quanto mais a gente pode saber que o problema que nós passamos, até um problema que seja tão íntimo para você que nem o seu cônjuge sabe, uma questão que às vezes você não abre para sua família, até para preservá-la de preocupação, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor cuida. Ele tem cuidado, ele demonstra aqui no texto este cuidado. Então, essa é a primeira lição. Jesus, ele conhece as necessidades das pessoas, no caso a multidão, quanto mais a nossa necessidade. E é interessante que muitas vezes nós agimos exatamente como os discípulos agiram aqui. Porque vocês observar bem o verso 33, os discípulos de Jesus, eles estavam encarando a situação aqui com olhos humanos, ou seja, parece que eles não percebiam, né, a presença divina, parece que eles estavam focados apenas no problema, mas eles não estavam percebendo quem é que estava ali ao lado deles. E olha que coisa interessante, né? Não eram os discípulos que puxaram a conversa no sentido de Senhor e essa multidão aí, mas é o próprio Jesus que chama os discípulos. A iniciativa do cuidado, aqui nesse texto, não parte dos discípulos. Perceba bem no começo do verso 32, parte de Jesus. É como se Jesus estivesse ensinando, e de fato ele estava também ensinando. Vamos lembrar que o discípulo é aquele que ele caminha com o seu mestre, e ele observa as palavras, os gestos. E Jesus certamente estava ensinando os seus mais chegados aqui também, os seus discípulos. E ele está fazendo os discípulos perceberem: vocês estão vendo aí a multidão? Vocês estão percebendo que eles estão há 3 dias comigo? Eu não quero despedi-la em jejum, para que ela não desfaleça no caminho. Mas aí a resposta deles é a mesma resposta que nós temos aqui no verso 33. Onde haverá, Senhor, neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Aqui vale lembrar o seguinte: eles estavam aqui em uma região inabitada, ao leste ou sudoeste do Mar da Galileia,
um lugar isolado, um verdadeiro deserto. Ou seja, todo o panorama, né, toda a situação, toda a circunstância era desfavorável para que a multidão fosse alimentada. E o que me parece é que os discípulos, quando eles percebem Jesus expondo a preocupação dele aos discípulos em relação à multidão, me parece que a multidão, que os discípulos aqui, eles olham e falam assim: ok, mestre, mas será que o senhor percebeu a nossa realidade? Será que o senhor percebeu o problema? Será que o senhor de fato está inteirado do que está acontecendo? Olha onde nós estamos. Meus irmãos, a mesma coisa que nós fazemos. Quando a gente passa por um problema, parece que o nosso campo de visão ele se reduz tanto que a gente olha só o problema. E nós esquecemos de quem está ao nosso lado. E o Espírito Santo que em nós habita. Nós esquecemos disso e o entristecemos. E muitas vezes, pela nossa falta de zelo, o apagamos. Ou seja, fazemos aquilo que a Bíblia diz para não fazermos. Mas fazemos assim. Por quê? Porque estamos focados aqui, ó, na circunstância. Estamos focados na realidade. Na realidade que nós conseguimos ver. Mas muitas vezes esquecemos do Senhor Jesus. E o Senhor, ele estava da mesma maneira ensinando aqueles homens e ensinando a mim e a você hoje através desse texto. De que nós devemos descansar mesmo, né, quando nós andamos, como o salmista Davi diz, no vale da sombra da morte. Então, olha para os problemas que você esteja enfrentando e pense que você está tendo uma oportunidade de dividir esse peso com Jesus, de entregar a Ele o seu fardo. Leia lá no capítulo 11, versos 29 e 30 depois. Para que você perceba que você não está sozinho. Essa é a primeira lição. A segunda lição, eu baseio dos versos 34 até o verso 38, é que Jesus ele supre as necessidades da multidão. Ou seja, ele não apenas conhece, mas ele supre. Quando eu estava aqui estudando esse texto, eu pensei, poxa, eu poderia colocar esses dois pontos como apenas um, porque eles são muito parecidos. Por que eu já não posso dizer que Jesus conhece e supre? Justamente, meus irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos que o Senhor se importa conosco a ponto de nos conhecer profundamente e a ponto de fazer aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A crise que nós passamos e enfrentamos muitas vezes é a crise de achar que nós estamos sozinhos. Então, em primeiro lugar, você precisa perceber no texto Jesus demonstrando conhecimento, demonstrando aqui o cuidado, o zelo pela multidão. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, que as nossas crises, os nossos problemas, a nossa dificuldade, tudo isso é de conhecimento do Senhor Jesus. Só que o segundo ponto nos diz que, além de conhecer, ele toma iniciativa, ou seja, ele supre. Então ele não apenas ele conhece os problemas, mas ele supre. Verso 34, com o improvável existente na mão daqueles homens, Jesus faz um milagre, ele alimenta uma multidão. Olha lá o verso 34. Jesus pergunta para eles, depois deles mostrarem a visão limitada, né? Senhor, mas onde a gente vai arrumar comida para essa multidão? No verso 34. Ou seja, no verso 33. No verso 34, Jesus ele faz uma pergunta, ele responde uma pergunta com outra. Quantos pães que vocês têm aí? E eles respondem, 7 pães e alguns peixinhos. No verso 35, então ele manda o povo se assentar no chão, toma os 7 pães e os 2 peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus ele pega aquele improvável, ou seja, eles tinham o que nas suas mãos? Eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. Eles não tinham quase nada. Talvez não dava nem para o grupo dos discípulos se alimentar. E Jesus pega aquilo e ele dá graças com aquilo, né? E ele dá na mão dos discípulos. Né? Ele parte aquilo e dá aos discípulos. E quem alimenta o povo? Os discípulos. Eles é quem distribuem. Isso aqui para que a gente possa lembrar que da missão que nós temos também. A gente vai ver isso no terceiro tópico, na terceira lição. Mas aqui eu quero fazer você lembrar o seguinte, que o Senhor ele faz o improvável. Ele pega uma situação que é difícil
mas o Senhor é o dono dos milagres, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. A gente precisa lembrar disso. E eu acho muito interessante a expressão aqui no verso de número 36, quando Jesus ele toma os 7 pães e os peixes e tendo dado graças, ou seja, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está reconhecendo de que a nossa vida depende do Pai que nos sustenta. Ele dá graças porque o Pai permite com que eles tenham aquilo. E apesar de serem poucos os pães e peixes, né, e além da pequena quantidade, o Senhor ele faz um milagre. E a gente precisa lembrar o seguinte, que nós precisamos também dar graças quando nós temos comida em abundância e quando nós temos pouco também. E aí eu fico pensando, será que às vezes que nós temos pouco, o Senhor não quer nos ensinar alguma coisa? Quando eu penso nisso, eu lembro do Salmo 91, mais uma vez, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Lembro também do Salmo 127:1, estou lendo aqui nas minhas anotações, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E ainda o verso 2, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Mas aí, meus irmãos, talvez eu esteja lendo isso e você esteja pensando, tá bom, pastor, é porque você não sabe o que eu estou enfrentando. E aí eu quero ser bem sério com você aqui nesse momento. Porque quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós chegamos à conclusão legal, né, como o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, mas às vezes parece que Ele não está edificando. Porque parece que o emprego não vem, parece que o problema não vai embora. O que está acontecendo? E talvez a crise que nós temos porque conhecemos a palavra e a palavra diz que o meu Deus há de suprir em Cristo as minhas necessidades. E aí eu não vejo as minhas necessidades sendo supridas e aí eu entro em crise. Se por um lado quem não conhece Jesus e o seu evangelho, quem não tem o conhecimento da Bíblia, fica completamente perdido, sem saber, e agora, né, como aquele grande super-herói dizia, quem irá nos defender? Né, quem tem mais idade já certamente vai lembrar de quem eu estou falando. Mas a crise muitas vezes de quem não conhece a palavra é não saber em quem esperar, é não saber em quem ter fé, porque todo ser humano tem fé em algo, em alguma pessoa, seja no dinheiro, seja em bens materiais. Ou seja, se você não conhece Jesus, se você não é discípulo dele, você é idólatra, porque alguma coisa você adora, não existe quem não adore nada. Uns adoram o corpo, outros adoram um estilo determinado de vida, outros adoram comida, mas todo mundo nasceu com esse anseio de adorar, né? E graças ao Senhor Ele se revelou a nós e nós adoramos a Ele. Então não somos idólatras, nós somos servos do Deus Altíssimo. Agora, quando nós não recebemos, aí a gente precisa parar e fazer uma análise. E quando não temos, e quando não recebemos, aí eu faço uma pergunta, será que de fato nós estamos buscando a Deus? A nossa agenda, meus irmãos, ela comprova que nós estamos buscando a Deus. O que está errado? Muitas vezes nós não estamos buscando. E por buscar a Deus, eu não estou perguntando se você está frequentando a igreja, ok? Eu estou perguntando se você está crescendo, como na mensagem da semana passada, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero que você lembre aqui um texto que muitas vezes ele é deixado de lado por alguns pregadores, porque, pastor, vai falar sobre dinheiro. Mas Malaquias 3,10 diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, às vezes nós não temos e não estamos percebendo que o Senhor está nos suprindo. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a sua palavra. O dízimo, ele é santo ao Senhor. Pastor, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Então anota aí, depois você leia lá o que Mateus 23 diz. Quando Jesus ele está ali conversando, tendo um embate com escribas e fariseus, e ele diz, ai de vocês, porque vocês dizem que o dízimo deve ser recolhido, mas vocês esquecem preceitos também importantes da lei. Então depois você leia lá e você vai perceber que Jesus em momento nenhum ele vem para desfazer o que Malaquias está dizendo aqui. Agora, se a gente tem fé na Bíblia, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Será que a falta de enxergar essa providência de Deus não quer mostrar algo para nós, não quer nos ensinar algo?
que de fato a gente precisa buscar, que de fato a gente precisa ter uma vida de fé. Lembra que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas está difícil, não sobra dinheiro para o dízimo. Aí você precisa bater um papo comigo, ou com os presbíteros, ou com alguém que conheça um pouco mais, para saber que dízimo são as primícias, não é sobra. E muitas vezes a gente entra nessa questão, e não sobra. E aí a gente esquece o que o restante de Malaquias está dizendo, e muitas vezes nós sofremos sim, porque o Senhor está dando uma oportunidade de a gente repensar a nossa vida, repensar o nosso compromisso com Ele, repensar a nossa fé. Mas o texto continua, e a terceira lição que nós temos aqui, ela é baseada no verso 39. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Ou seja, Jesus não perde o foco, a sua missão. Seria interessante depois você dar uma lida no capítulo 11 de Mateus, verso 1. O texto diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, ensinar e a pregar. E aqui o que acontece? Nos parece que o Senhor ele saciou a fome da multidão. E a multidão foi para sua casa. E Jesus seguiu a viagem. Jesus ele não ficou focado, ele não entrou no Facebook para escrever um textão sobre a fome. Ele não entrou no Instagram para tirar uma foto, para mostrar, olha eu aqui saciando a fome. Brincadeira, você está entendendo com certeza. Mas ele não ficou fazendo uma redação sobre como saciar a fome de uma multidão. Não, ele tinha um foco. E o foco dele mostrava para ele que agora, problema resolvido, ok, eu vou continuar a fazer a vontade do Pai. Depois você leia João capítulo 4. É uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem, é fazer a vontade do Pai. E aqui eu faço esse link com o capítulo 11, porque ensinar e pregar nas outras cidades era a ênfase de Jesus. E a nossa ênfase, qual tem sido, meus irmãos? Como eu disse no começo dessa reflexão, nós devemos focar apenas nos problemas que são passageiros, ou tudo isso que está acontecendo, toda essa situação no mundo e também dentro da nossa casa, é uma oportunidade para a gente focar também no discipulado, ou seja, no eterno. A multidão estava ali. A multidão estava 3 dias buscando Jesus, interessada naquilo que ele poderia fazer. E o Senhor se compadece delas. Eu gosto muito de um comentarista bíblico, William Hendrickson, que falando sobre esse texto, ele tem 2 afirmações muito interessantes. Ele diz, a primeira afirmação, que um ser humano ou uma multidão carente sempre encheu o coração de Cristo de compaixão. Jesus ele sempre demonstrou compaixão pelas necessidades humanas, pelo ser humano. E a segunda lição que Hendrickson diz é que Jesus deseja que os seus discípulos sintam-se comovidos da mesma forma. Meu irmão, minha irmã, eu sei que problema todos nós temos, mas eu quero que você lembre disso. Você também tem Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele te amou primeiro, porque Ele entrou na tua vida, porque Ele tem um propósito para você. Então, será que você precisa mudar alguma coisa na sua rotina? Será que você precisa buscar mais a presença de Jesus? Tem algum pecado escondido que você precisa confessar? Tem algum hábito pecaminoso que você precisa abandonar? Você precisa ser fiel no dízimo e na oferta? Se você não tem sido, eu convido você, dê um passo de fé. E a partir do próximo mês, separe das primícias, na 10ª parte de tudo que você recebe. Porque isso não é para mim, não é para os presbíteros. Isso mostra ao Senhor que você depende dEle. E eu tenho certeza que a promessa que está ali em Malaquias 3,10 será cumprida na tua vida. E provai-me nisto, diz o Senhor. Não sou eu quem diz, é o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Que sejamos abençoados em todas as áreas. E que esta bênção venha pela nossa vocação, pela nossa intimidade com o Senhor, pela nossa decisão de servirmos o Senhor que alimenta multidões, com apenas alguns pães de peixes. Ele está precisando entrar com providência na sua vida? Então vamos orar para que o Senhor faça isso nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos exorta, que nos ensina. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado
E mesmo quando passamos por dificuldades, ó Pai, que vejamos a Tua boa mão conosco. Se algo precisa mudar em nós, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Quebre o nosso coração, quebre a dureza que muitas vezes, ó Pai, faz parte da nossa vida. E que tenhamos, ó Pai, coragem de dar um passo de fé, entregar os dízimos e ofertas ao Senhor, ó Pai. E viver, ó Pai, como se de fato o Senhor é o maior tesouro que nós temos. Não como se fosse, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Nos abra os olhos para a gente entender isso. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados, continua sustentando-nos, ó Pai, continua agindo em nós para que a gente possa perceber ainda e continuar percebendo a Tua providência nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, dentro da nossa casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que você possa ler mais uma vez esse texto e dar graças ao Senhor que supre todas as nossas necessidades. Que o Senhor nos abençoe.